E nesse momento vamos falar sobre o nosso tema, que é chamados para ser santos. E eu vou convidar a igreja a abrir lá em 1 Pedro 2, versículo 4 ao 10. E diz o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, vocês, os que creem, esta pedra, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Eu quero falar sobre 3 chamados que nós temos, que está escrito nesse trecho aqui que Pedro escreveu. O primeiro é o chamado para a salvação. Nós vemos aqui que Jesus, ele é a pedra principal sobre qual a igreja está sendo edificada, é edificada. E Pedro chama Jesus de pedra viva. Talvez isso soe meio estranho, porque afinal de contas, pedra não tem vida. Mas Jesus, ele é a pedra viva, e não somente a pedra viva, mas também a pedra que dá a vida. E é a pedra mais importante desse edifício. Eu já vi vários aniversários de algumas igrejas que eles mostram, põem de fato uma pedra quando é construído o terreno, né? E de fato é a pedra fundamental, né? Que chama e depois é construído. E Cristo é essa pedra a qual nós como igreja estamos sendo construídos e edificados em cima dele. Então nós também somos pedras. E cada vez que alguém crê em Cristo, outra pedra é extraída da pedreira do pecado e é moldada e colocada pela graça de Deus neste edifício. Não aqui, né, desses tijolos, enfim, que é importante, a gente cuida, tem preservado, mas em nós como igreja. E nós temos visto muito disso aqui, e hoje foi a representação desse edifício espiritual que Deus tem construído. Então, o primeiro chamado e o primeiro convite é para que a gente faça parte dessa geração eleita, esse povo que Deus tem feito e construído e tem morado nele, tem feito dele casa. Tim Keller, ele vai dizer que é impossível conhecer o verdadeiro Jesus e ser indiferente, porque ou você se curva em maravilha, ou você vai embora ofendido. Ou você faz igual Pedro, se lança aos pés de Jesus e fala: Senhor, afaste de mim, que eu sou pecador. Ou você faz igual o jovem rico, vai embora triste e ofendido pela mensagem. Então Jesus, um encontro verdadeiro com Jesus, ele sempre vai mudar algo em nossas vidas. Não tem como ficar igual quando a gente encontra com Jesus. Então agora, uma vez salvos, nós precisamos viver uma vida que corresponda a esta nova vida que a gente está vivendo. Então nós vamos agora para o segundo chamado que eu encontro nesses versículos, que é o chamado para sermos sacerdotes. Bom, no Antigo Testamento, o povo de Deus possuía um sacerdote, um sumo sacerdote. E ser sacerdote, pertencer à família de sacerdotes, era um privilégio. Primeiro porque o sumo sacerdote ele poderia estar diante da presença de Deus.
Mas esse privilégio também vinha com uma grande responsabilidade, porque o sacerdote, não só o sumo sacerdote, mas toda a família sacerdotal, eles precisavam manter uma vida irrepreensível na dedicação, na obediência. Eles deveriam ser exemplo para todo o povo e eles deveriam atender às qualificações e requisitos daquela função. E hoje, todos nós somos sacerdotes, porque todos nós hoje podemos entrar na presença de Deus. E Pedro está trazendo isso, um reino de sacerdotes. E Deus sempre quis, que o povo de Israel sempre quis construir um povo que fosse reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso está lá em Êxodo 19, versículo 6. E hoje, finalmente, nós estamos aqui e agora nesse reino de sacerdotes e nessa nação santa. Pedro talvez tinha ideia desse versículo quando escreveu isso. Então, todo cristão que aceitou o chamado da salvação, ele tem esse privilégio de estar na presença de Deus e ser um sacerdote. Ninguém mais se aproxima de Deus por meio de outra pessoa aqui na terra, mas pelo único mediador que nós temos, que é Jesus Cristo. E uma vez que somos agora sacerdotes, isso significa que a vida que nós vivemos deve ser vivida como se a gente tivesse 24 horas no templo, como se fosse um sacerdote, 24 horas no Santo dos Santos. E se os irmãos lerem, eu convido os irmãos a ler Levítico, tinha todo um processo, tinha todo um ritual de santificação, de separação. Então a nossa vida hoje precisa ser levada muito a sério, porque nós estamos agora 24 horas diante de Deus. E isso é um privilégio, servir ao Senhor. João Calvino vai dizer que é uma honra singular o fato de que Deus não apenas nos consagrou como templos, casas para Ele, onde Ele habita e é adorado, mas também de sermos sacerdotes. Hoje o tabernáculo não existe, hoje a Arca da Aliança não existe, o candelabro eu vejo algumas igrejas colocam, mas não existe mais, e Deus falou que a gente não vai se lembrar, não vai precisar mais disso, porque hoje Deus habita dentro de nós. Nós somos esse tabernáculo e também somos o sacerdote que cuida desse tabernáculo. Nós não precisamos hoje em dia mais levar sangue de animal, porque o Cordeiro de Deus, ele foi morto e ressuscitou e foi um sacrifício único e um sacrifício perfeito. E é impossível comprar a graça, a salvação ou merecer as bênçãos de Deus pelo nosso trabalho. Está lá em Hebreus 9, e Hebreus 9 também diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então Cristo, ele fez esse papel uma vez só e acabou. E hoje Pedro vai dizer aqui que nós oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. E o que seria esses sacrifícios espirituais? Esses sacrifícios espirituais, Paulo, e o autor de Hebreus, ele vai dizer que é o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Também vai dizer que é o louvor dos nossos lábios, as obras que nós realizamos em favor de outro, os bens que nós compartilhamos no serviço de Deus, nossas ofertas, e também as pessoas que a gente ganha para Cristo. Paulo vai dizer que os gentios, aqueles que não são judeus, são o sacrifício que ele apresenta a Deus. Então, este é um dos nossos sacrifícios espirituais, não um sacrifício como perdão de pecado, porque não existe essa troca, Cristo já fez, como eu disse. Então, uma vez sendo geração eleita, sacerdócio real, nós somos também a nação santa, como Pedro diz aqui. Então, esse é o terceiro chamado para o qual nós fomos chamados, que é para sermos diferentes, sermos santos. E o que significa ser santo? Ser santo significa ser separado, ser diferente. Campbell Morgan disse uma vez que a igreja contribuía
mais para o mundo quando era menos parecida com ele. E Paulo vai dizer em Efésios que a gente deve viver de uma maneira digna da vocação, do chamado que nós recebemos. Então nós precisamos ser diferentes. O fato de sermos salvos, sacerdotes e conhecermos a Deus deve fazer a diferença em cada aspecto da nossa vida. A santidade não é apenas vir para a igreja, cantar louvores, levantar as mãos. Não, a santidade ela é mostrada também nas coisas comuns do dia a dia. E é para isso que Levítico aponta. Se lermos Levítico, vai estar lá uma série de coisas para santificação. A gente vê sobre comida, sobre relacionamentos, sobre roupa, sobre dias, sobre festas, sobre um monte de coisa. Por quê? Aquilo era sombra que depois que você lê Levítico, lê Hebreus, que aí você vai entender que aquilo era sombra. Deus estava apontando que o povo que serve a Ele deveria servir a Ele, ser santo em cada detalhe da vida. E todos os povos, eles são convidados, a gente vê em Salmos, a louvar a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas a santidade, ela é um privilégio e um dever de todo salvo. Ela faz de você um ser humano diferente, uma mãe diferente, pai diferente, filho, uma criança, um patrão, um empregado, um adolescente, um jovem, diferente no dia a dia. A santidade, ela reflete, a santidade dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus, reflete o Deus a quem esse povo serve. Então, será que nós temos refletido o Deus a quem nós servimos? Será que nós conseguimos ser A gente gosta de cantar essa música, ficou famosíssima, né? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. E será que de fato somos esse espelho? Será que somos parecidos? Somos o reflexo de Deus? É sobre a escolha de estar, mas não ser. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. Daniel, ele estava na Babilônia. Ele falava a língua dos babilônios, ele lia a literatura dos babilônios, ele se vestia com as roupas da Babilônia, mas ele não era babilônio. Daniel, a gente ouve muito sobre o jejum de Daniel, mas na verdade Daniel ele não fez. Bom, como o YouTube ele cortou essa parte final, eu quero gravar aqui para terminar esse finalzinho que faltou. Bom, eu tava falando sobre Daniel, que Daniel ele não fez bem o jejum. O que Daniel fez então? Daniel ele foi fiel às leis kosher, que é a lei de alimentação judaica. Daniel ele não quis andar na linha tênue, ele não acelerou o sinal amarelo para ver se dava para passar antes de ficar vermelho. Daniel ele se manteve fiel, porque ele não sabia as formas que, por exemplo, os babilônios poderiam preparar as carnes. Ele não sabia qual as carnes iriam oferecer a ele. Talvez poderia ser uma forma que a lei de Deus, lá em Levítico, não autorizava matar um animal. Poderia ser carnes que um judeu não poderia consumir. Então Daniel ele se absteve desses alimentos a fim dele permanecer santo, permanecer diferente, permanecer uma pessoa não comum, não igual às outras, e ser santo, que quer dizer não ser comum, ser separado, não quer dizer ser melhor que outra pessoa, mas é não fazer o que todo mundo está fazendo. E Daniel ele foi assim, Daniel ele foi fiel às leis de Deus para que ele permanecesse santo, separado e não fosse de alguma forma contaminado ou impuro ao comer essas coisas que as leis judaicas não permitiam. E ele foi uma pessoa exclusivamente separada para Deus. Ele foi de uma geração eleita, de um sacerdócio real. Ele foi um homem santo, chamado por Deus para proclamar
as virtudes de Deus na Babilônia. E talvez a gente pense para quê? E é exatamente para isso, como Daniel fez. Por que nós somos chamados? Porque nós somos sacerdotes? Porque chamados para a salvação? Porque somos sacerdotes? Porque somos chamados para sermos santos? E 1 Pedro responde isso, para que a gente proclame as virtudes de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, o amor, a graça, a misericórdia de Deus para esse mundo perdido. Porque todos esses privilégios, eles são acompanhados dessa grande responsabilidade de dizermos para todos que nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. Nós não podemos guardar essa mensagem para nós. Precisamos proclamar para esse mundo, como aquele cego que Jesus curou e todo mundo encheu ele de perguntas, os pais dele, e ele só respondeu: olha, gente, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego, mas agora eu vejo. Então, por meio dessa nossa conduta santa, nós testemunhamos ao mundo e podemos falar com autoridade para o mundo o que Deus fez em nossas vidas, para que mais pedras rudimentares sejam lapidadas, moldadas, tiradas do pedregulho do pecado do mundo e sejam moldadas e encaixadas, colocadas nessa casa, nesse edifício, nesse povo, nessa família que Deus tem construído desde lá do início, quando ele chamou Abraão. Um povo que não era povo, um bando de ninguém que se tornou alguém, pessoas que não tinham misericórdia nenhuma e agora receberam misericórdia. Esse é o povo de Deus. Então, que a gente possa viver dignamente a esta alta vocação a qual nós fomos chamados, que era para sermos santos.